Oi pessoal, eu vou estar deixando aqui para vocês um versículo da palavra do Senhor que fica em Mateus 24, o 7 e o 8, que fala o princípio de dores, que fala assim: porquanto se levantará nações contra nações, reinos contra reinos, haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Se nós for meditar, nós vamos ver que muitas dessas coisas, às vezes, já estejam acontecendo entre nós. Se nós for meditar, nós vamos ver que haverá levantar nações contra nações, reinos contra reinos. Se nós vamos ver o Ucrânia mais Rússia já esteja enfrentando uma guerra. Se nós for meditar, a palavra de Deus fala aqui que haverá fome. Fome em muitos lugares, exemplo, África, nem todos há, mas tem pessoas que estejam às vezes fracos financeiramente. Em outros países também. Se nós for meditar, tudo esteja cumprindo na palavra do Senhor. Se nós for meditar, a palavra fala que haverá peste. O que é peste? Você pode até pesquisar no Google aí o que significado aí que tem a palavra peste. Significa que doenças incuráveis, doenças transmissíveis. Se nós for meditar, a palavra de Deus fala que haverá terremoto em vários lugares. Não em todos os lugares, mas em vários lugares. Isso já acontece, já tem terremoto. Isso é o que? Isso é tudo. Se nós vê, sempre nós vê falando, acontecendo esse terremoto. Isso é o que? Isso é tudo cumprimento na palavra de Deus. Tudo seja um princípio de dores. Mas embaixo tem outros sinais aí. Que haverá perseguições. Muitos países o evangelho é perseguido. Se nós for meditar, nós vamos ver. Mas embaixo fala que haverá falsos profetas. O que é falso profeta? Aquela pessoa que estão, imagina a palavra, de formas erradas. O que é o Evangelho de Cristo? Para você entender o que é falso profeta. O Evangelho de Cristo, ele é um evangelho de renúncia. Ele é um evangelho que não é focado aqui nessa terra. Ele é um evangelho focado no reino de Deus, reino celestial. Jesus ele veio trazer algo que não existia entre nós. Jesus veio trazer salvação, vida eterna. Qual é o pregador que teve a pregação mais rígida, uma pregação mais dura? Foi Jesus Nazareno. Pregação de Jesus: arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Está ali Mateus 4 em diante. Arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. O próprio Jesus falou que há dois caminhos diante a nós, um caminho largo e um caminho estreito. É necessário, o evangelho de Cristo ele tem que ir pelo caminho estreito, um caminho de renúncia, renunciar o pecado. O caminho largo é o que conduz à perdição, o caminho estreito é o que conduz à salvação, vida eterna. E se nós for meditar, nós vamos ver que Jesus ele pregava um caminho estreito. Jesus teve um certo momento que ele pregou para a multidão, aquela multidão se largou Jesus, deixou Jesus. E Pedro falou assim: esta palavra foi dura. Jesus falou: quer ir com eles? Pedro falou assim: Senhor, somente tu tem palavra de vida eterna. Dá para mim entender, para você entender que o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia. O evangelho de Cristo ele é um evangelho de arrependimento. Se nós for entender, depois vocês podem até abrir as suas Bíblias Sagradas e meditar lá, Mateus 10 em diante. Jesus instrui os 12 discípulos para ir para a obra, sai de 2 em 2. E Jesus deu eles poder para eles libertar as pessoas oprimidas, curar os enfermos. Só que Jesus falou que eles levassem só uma túnica, só quase 5 túnicas. Túnica significa roupa. Jesus falou: de graça dai, de graça recebei. Esse é o evangelho de Cristo. Para você receber algo de Deus, não precisa você dar nada, que Deus ele não cobra pelo que ele faz. E se você estiver ouvindo um evangelho por aí de riqueza,
Fuja do caminho largo. A igreja de Cristo ela não pode ir por o caminho largo. Claro que Deus, ele abençoa, Deus, ele tem o de melhor para mim e para você. Mas uma coisa, que o fruto do Evangelho de Cristo é que é fruto de arrependimento, é que é um caminho de renúncia, um caminho que o ser humano ele vem ter uma conversão, converter a Cristo e deixar o seu erro e seguir conforme a palavra. Não nós fazer o evangelho da forma que nós acha, é da forma como a palavra diz que é necessário ter essa renúncia, ter esse arrependimento. Mas do que? Mas com o evangelho de Cristo, ele não é focado para nós viver eternamente aqui. Jesus, o evangelho de Cristo, Jesus ele veio para que haja vida para mim e vida para você. Esse é o evangelho de Cristo. Ah, irmão, e o que é ser um falso profeta? A pessoa estiver levando a palavra de formas erradas. Não pregando aquilo que Jesus ordena, arrependimento, para que se arrepender do pecado. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo, que haja arrependimento no coração do homem, no coração da mulher. Meu irmão, você vai ver aqui em Mateus 24 em diante, você vai estar lendo aqui mais na frente, você vai estar encontrando. Jesus deixou uma promessa que ainda não aconteceu. Qual é esta promessa? Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eles vão manifestar sobre as nuvens. Eles vão descer só até as nuvens. Que Jesus ele não vai descer nessa terra, ele vai vir só até as nuvens. E onde que tiver um escolhido, servindo a ele sinceramente, Jesus vai enviar o anjo e vão buscar aquela pessoa que estiver servindo a Cristo, que estiver com as vestes limpas, que não estiver no pecado. Mas que o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós temos que aprender a entender o Evangelho, entender a Bíblia. O salário do pecado, ele produz a morte. Significa, se está em pecado, o pecado gera morte. Se está no arrependimento, não está no pecado, você está no caminho da vida. Por isso que o Evangelho de Cristo, ele é Evangelho de renúncia. Ah, irmão, mas do que você está falando? Mateus 24, 29 fala, quando Jesus vinha sobre as nuvens. Antes de Jesus vier, uma trombeta vão tocar. E quando essa trombeta zoar, pessoas que já morreu, parente nosso, quem faz essas pessoas está no sono. De acordo com a Bíblia fala, essas pessoas estão ali num sono profundo. Quando a trombeta zoar, todas essas pessoas vão despertar e vão seguir a juízo final. A trombeta tocará para essas pessoas e depois Jesus manifestará sobre as nuvens, vem em encontro da sua igreja e a igreja de Cristo será arrebatada. Para você ter um discernimento aí, igreja não significa quatro paredes, igreja significa você, igreja significa eu, aonde que o Espírito Santo de Deus habita. Por isso que é necessário que o ser humano não pode estar no erro, não pode estar no pecado, por causa que o pecado ele impede você entrar no reino de Deus. Nós somos uma casa. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo sujo. Sujo significa o pecado. Vale a pena fazer a renúncia e servir a Cristo de forma como o Evangelho ele nos ordena, para que nós venhamos ter vida com abundância.
vida com Ele. Se nós for meditar, nós vamos ver que o Evangelho de Cristo, o próprio Jesus, né, eu considero o maior pregador. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus que veio poder anunciar o Evangelho sobre a face dessa terra. E se nós for meditar, nós vamos entender que Jesus nem dinheiro financeiramente Jesus tinha. Teve um momento que ele esteve cobrando os impostos. O que Jesus falou? Jesus falou com Pedro: lança um anzol ali no mar ali, pega aquele peixe, tira o tesouro que está na boca dele e pagasse o imposto de Jesus e de Pedro, para que não haja escândalo. Significava que Jesus não tinha o dinheiro. Jesus não era focado sobre essa terra, mas que Jesus já sabia, queria viver aqui por um tempo e queria ser crucificado para que haja vida para mim, para você, e com terceiro dia ele ia ressuscitar. E assim como aconteceu, ele ressuscitou, está ao lado de Deus. Mas só que essa promessa aqui ainda não aconteceu, é que é importante para mim e para você. É em Mateus 24 e 29. A manifestação de Jesus sobre as nuvens. A vinda de Jesus que vem para buscar a sua igreja. Essa aí ainda não aconteceu. Por isso que depende. Por isso que eu e você, nós temos que estar dedicados firme no Evangelho de Cristo. No Evangelho de renúncia. E quando que isso aqui vai acontecer? Que Jesus vão manifestar sobre as nuvens, nós não sabemos dia nem a hora, somente Deus sabe. Só que uma coisa que nós sabemos, estes sinais que eu li aqui, Mateus 24, 7 e 8, que fala sobre as nações contra nações, fome, peste, terremoto, esses sinais que estão acontecendo sobre a face da terra, isso é tudo cumprimento bíblico. Isso é a Bíblia se cumprindo. Isso que nós vamos pegar com despertamento para mim e para você, para que nós venhamos dedicar nossa vida no Evangelho, servir a Cristo. Você que não entregou a sua vida para Jesus, não teve a convenção, você vem se converter, aceitar a Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Para que quando você chegar naquele último dia, o seu nome esteja lá. Que o juízo final de Deus vai ser 2 grandes livros que vai estar diante do trono de Deus. Um dos livros será o livro das obras, tudo de bom que você faz seja uma obra. E o outro livro seja o livro da vida. Aquele que foi, enquanto o nome ali escrito no livro da vida, esse que levantou a mão e confessou Jesus, esses vão entrar no reino de Deus. Jesus vai falar: bem bendito meu Pai. E os que não foi, grandes e pequenos, todo ser humano vão chegar diante do trono de Deus. Esses que não foram encontrados ali, os que não confessou a Jesus aqui na terra, Deus vai falar assim: afastai de mim, maldito, por causa que eu não te conheço. Esse vai ser o juízo de Deus nos últimos dias. Vale a pena dedicar e servir a Cristo. Deus abençoe a todos vocês.